Começando aqui o nosso noticiário informativo nesta manhã de segunda-feira para falar da avaliação do desempenho do presidente Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19, que melhorou no mês de março, embora ainda seja negativa, aponta uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada neste domingo. Segundo o levantamento realizado nos dias 22 e 23 do mês passado, 28% dos entrevistados avaliam a condução do governo na pandemia como ótima ou boa. No último mês de setembro, esse número é de 22%. Já os que avaliam a condução da crise sanitária como regular passaram de 22% para 25%. Ruim e péssimo caiu, de 54% para 46%. Foram feitas 2.556 entrevistas em 181 municípios com pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. A melhora na avaliação do presidente em relação à pandemia acontece quando o país chega à marca de 660 mil mortes pela doença. Neste último sábado, o país registrou 197 óbitos por Covid-19. A última vez que houve um índice tão baixo foi no dia 18 de janeiro, quando a média de novos óbitos ficou em 185. Com a melhora do cenário epidemiológico, o governo federal estuda decretar o fim da pandemia, mudando agora o status de doença para a endemia. A melhora da percepção da gestão da pandemia coincide com a diminuição da reprovação ao Bolsonaro nas pesquisas. Segundo o levantamento do Datafolha de março, 46% reprova o governo, percentual 7 pontos menor do que registrado no levantamento anterior. A equipe de apoio de marketing do Bolsonaro orientou que ele evitasse temas polêmicos, notadamente na área da saúde. Vocês se recordam que ele diariamente acabava alfinetando alguma coisa, colocando uma tese, falava de um medicamento, falava que não ia tomar vacina. Com a omissão dele, ou seja, ele não mudou de opinião, mas deixou de verbalizá-la, aos poucos as pessoas começaram a esquecer esse posicionamento dele. Também aos poucos a questão da pandemia começou a recuar, o número de casos, o número de mortes. Então o conjunto disso, somado a cada vez mais a exposição do histórico do Lula na outra ponta, ou seja, voltou à cena do crime, que levantaram a questão do mensalão, de tudo que ele foi, né, da ladroeira. Então desconstrói o Lula e o Bolsonaro fica um pouco mais na dele. As curvas se invertem, né? Lula cai e Bolsonaro começa a subir. Estamos muito curiosos agora com a saída do Moro numa nova pesquisa eleitoral para ver como é que vai ser essa composição. Na sexta-feira aqui no Café com Política, a nossa conclusão, e não é uma conclusão de achismo, é estatístico, a maior parte dos eleitores do Moro tende a migrar para o Bolsonaro. Vamos ver como é que sai a próxima pesquisa para, né, briga aí na sucessão presidencial. Muito bem, 6 horas mais 15 minutos, mas olha, viu, Café, após comer um pastel ali numa rua de Brasília neste sábado, o presidente Bolsonaro recebeu um pedido de emprego de um apoiador e voltou a culpar governadores pela falta de postos de trabalho. Não é a primeira vez que o Bolsonaro dá essas declarações, né, numa crítica às restrições provocadas pela Covid-19, sobretudo o período de restrição das atividades no primeiro pico da pandemia lá em 2020. Olha, bizarro, ele disse o seguinte, ó, quem tirou teu emprego não fui eu. Eu não fechei nada, eu não fechei nenhum botequim. Quem fechou foi o governador. Disse o Bolsonaro, né? Dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua do IBGE, mostram que a taxa de desemprego caiu de 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, o menor nível para período desde 2016. Ao todo, 12 milhões de brasileiros buscam um posto de trabalho. A renda média, por sua vez, despencou 8,8%. Na média de ganhos foi de R$ 2.511 no mês passado, a menor desde o início da série histórica de 2012. Os números foram divulgados na última quinta-feira. Ainda durante o momento em que o presidente comia pastel, um outro apoiador pediu a opinião do presidente sobre Sérgio Moro, seu ex-ministro que na semana passada anunciou a desistência da pré-campanha presidencial. Trocou de partido, voltou atrás na sexta-feira e retornou, né, o interesse eleitoral. Bolsonaro evitou responder ao pedido. Quero falar de motocicleta. Então vamos por parte aqui. Realmente o Bolsonaro, nesse aspecto, em relação ao fechamento das atividades econômicas, tem razão. O Supremo acabou delegando aos governadores e prefeitos a autoridade do decreto do isolamento, distanciamento e até lockdown. Vocês se recordam que aqui em Bauru, por exemplo,
nós fechamos as atividades econômicas 3 meses antes do necessário. Isso criou um mal-estar muito grande. Eu, como presidente da Associação Comercial, juntamente com o Sincomércio, CDL e outras entidades, trabalhamos para tentar flexibilizar, porque não víamos naquele momento a necessidade de um lockdown local, ou seja, ficar tudo fechado e ficar só em casa. Isso criou um grande desgaste, inclusive com o próprio governador do estado. Então foi uma imposição dos decretos dos governadores de estados, que na maioria foi seguido esse decreto pelos municípios, que efetivamente algumas atividades econômicas deixaram de contratar ou manter negócio. O governo federal fez um apoio de recurso, encaminhou para o estado, para o município e abriu linhas de financiamento para folha de pagamento, postergação de pagamento de tributos, além também de linhas de financiamento. Ou seja, fez o que pôde, mas efetivamente o desemprego se agravou exatamente porque as atividades estavam paralisadas. Em relação à taxa de desemprego, vem caindo, ainda tem 12 milhões de pessoas desempregadas, o nível de contratação do emprego formal vem crescendo, mas esse ano, pós-pandemia, com a questão da guerra, está gerando uma série de desequilíbrios, entre elas a oferta e procura de vários produtos essenciais. Conclusão, temos uma inflação que não é só brasileira, mas uma inflação internacional. Para combater a inflação, usa-se taxa de juros. Taxa de juros maior ingessa um pouquinho a economia. Então, nós estamos num momento em que é difícil você pensar na geração de emprego. Em relação à queda média do salário, é óbvio que cai, né? Se você tem muita gente querendo um emprego, inclusive muita gente qualificada, aquele que contrata tem muitas opções no mercado, acaba nivelando o salário um pouco menor. É um ciclo que, dependendo de quem for governar o país, pode se encerrar em aproximadamente 2 anos. Mas vai depender do modelo econômico que nós teremos a partir das eleições deste ano. Vamos falar da corrida eleitoral agora, 6h mais 19. A cúpula do Partido União Brasil, né, que foi o fruto da fusão do DEM com o PSL, fechou um acordo na reunião na tarde do último sábado, restringindo então o projeto político do ex-juiz Sérgio Moro ao estado de São Paulo. De acordo com líderes do partido, o acordo também afasta, neste momento, a possibilidade de Moro se lançar como candidato à presidência da República. Olha, além disso, a ala do partido que pedia a impugnação da candidatura do Moro desiste de questionar a entrada do ex-ministro da Justiça no partido. Em nota, no último sábado, a cúpula do partido divulgou um texto em que ressalta que o projeto de Moro é pelo estado de São Paulo. Abre aspas, então, olha, União Brasil tem na sua essência a defesa da democracia. Nascemos pautados pelo respeito ao espírito colegiado e seguiremos assim na tomada de todas as decisões internas, diz o partido então, que rachou, né, nos últimos dias em relação aí à filiação de Sérgio Moro. A nota é assinada pelo presidente do partido, Luciano Bivar, que chegou a defender internamente a possível candidatura de Moro pelo secretário-geral ACM Neto, que lidera a ala contrária à candidatura do ex-juiz a presidente, e pelo primeiro vice-presidente da sigla, Antônio Rueda. Ou seja, o Bivar tentava convencer ACM Neto e o Antônio Rueda de que Moro seria um bom quadro para a presidência. A entrada de Moro, viu, Café no União Brasil, gerou uma crise na legenda e colocou em dúvida a candidatura dele à presidência. No dia da filiação, Moro divulgou uma nota em que dizia que, abre aspas, neste momento, abriria mão da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, porém, ele fez um pronunciamento em que afirma que não havia desistido de nada, indicando que seu projeto seguia sendo disputar a presidência da República. A declaração gerou uma reação da ala do DEM, do DEM e também do União Brasil, que entraram com um requerimento impugnando a filiação do Moro. Neste sábado, as negociações buscaram acabar então com a crise. O acordo negociado neste sábado abre as portas do partido para ser candidato ao Senado pelo partido, mas não elimina totalmente a possibilidade de candidatura à presidência. Segundo líderes do partido, caso o juiz cresça nas pesquisas nos próximos meses, ele pode até virar candidato. Neste momento, porém, a ala vindo do DEM, liderada por ACM Neto, não aceita a candidatura à presidência porque isso traria, inclusive, dificuldades para os seus aliados nos estados. E é aqui que está pegando, viu? Primeiro, o DEM a fusão do DEM com o PSL acabou tornando um partido muito grande. É muito cacique para pouco índio. Então, você tem
tem aí que contentar aqueles demistas, né, de primeira ordem e esses que vieram do PSL. E aí começam as divergências, né? O Moro, sendo pré-candidato à presidência, ele acaba inibindo ou dificultando os acordos já costurados nos estados. Em outras palavras, União Brasil, até que prove o contrário, não quer casar com nenhum candidato a presidente. Ele quer deixar os estados decidirem quem é que eles apoiam, né? Então, em São Paulo pode ser um, no Rio de Janeiro pode ser outro, em Minas outro e assim por diante. Então, fincar, né, na candidatura do Moro seria criar esse racha. Ele fala que o projeto dele está limitado agora ao estado de São Paulo. Em relação às pesquisas, se ele realmente se coloca fora de uma pré-candidatura, é bem provável que os institutos de pesquisa no próximo não, mas nos próximos já não considerem a candidatura do Moro. Vai ser difícil aferir aí como é que está o termômetro dele em relação à sua candidatura. Infelizmente o Moro se perdeu quando entrou na política, foi para o Podemos, não teve um diálogo com a cúpula para se desculpar, gastou 2 a 3 milhões de reais do partido para fazer toda uma inserção nacional e agora está na União Brasil. Uma leitura de que ele busca um cargo eletivo para se proteger, ter foro privilegiado. Difícil acreditar que é isso. Mas o Moro de hoje não é aquele mesmo Moro que estava como juiz e era o grande comandante da Lava Jato. Muitas contradições no âmbito político. Muito bem, agora são 6 horas mais 23 minutos. Este é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Ainda aí com as informações da corrida eleitoral, os deputados estaduais Emídio de Souza e Paulo Fiorilo, do PT, entraram com uma representação no Ministério Público Eleitoral contra João Dória por propaganda eleitoral antecipada. A ação foi protocolada após o Tucano participar de um evento no Palácio dos Bandeirantes em que anunciou sua renúncia ao governo do estado para concorrer à presidência da República. A legislação só permite o lançamento de candidaturas e a realização de comícios a partir de agosto. Além do crime de antecipar a campanha, ele fez isso dentro de um equipamento público, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e fez isso com recursos públicos, se utilizando de um evento público. No Palácio dos Bandeirantes, naquele mesmo dia, acontecia a cerimônia de assinaturas de convênios com os prefeitos. Ele chamou todos, aproveitou aquele evento que já estava ocorrendo e transformou em um comício que não é aceitável, afirmou aí o deputado estadual Emídio de Souza. O deputado também ressaltou, o Bizarra, que Dória faz ataques a outros candidatos, ou fez ataques a outros candidatos, como Lula e Bolsonaro, durante o evento. A Justiça Eleitoral tem todos os elementos para tomar as providências que precisam ser tomadas, declarou. E ele tem razão, viu? Difícil eu dar razão aqui para o PT, eu acompanhei também esse evento, fiquei pasmo, falei, mas o Dória está fazendo tudo isso no Palácio dos Bandeirantes, num evento bancado pelo governo do estado, isso não é justo, não é isônimo, né? Não tem isonomia com os outros candidatos, né? O Tarcísio não consegue fazer isso, o próprio Haddad não consegue fazer isso, o Márcio França não consegue fazer isso, quer usar uma estrutura do governo do estado para se autopromover, né? E promover também a candidatura do Rodrigo Garcia. Então, me parece que tem assim a configuração de um crime eleitoral e tem que começar a dar um basta nisso, uma podada, uma assustada, porque senão a coisa desanda e aí não é um processo democrático. Quem tem mais poder prevalece? Não faz o menor sentido. Um alerta aqui para Bauru, hein? Fizemos isso na última sexta-feira, com candidatos, vereadores candidatos, inclusive especulação de que o próprio presidente da Câmara pode ser candidato a deputado, policiar o uso da tribuna e a estrutura da Câmara para promoção pessoal. Muito bem, 6 horas mais 25 minutos, 6h25. Este é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Olha, o governo federal autorizou, um reajuste de 10,8% nos preços dos medicamentos aqui no país. Cerca de 13 mil produtos devem ser afetados. O Sindusfarma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, garante que esse reajuste não deve ser automático e imediato por causa da grande competitividade no setor. Também por esse motivo, há a possibilidade de que a mudança não atinja o percentual previsto. A indústria afirma que os consumidores devem começar a sentir o preço mais alto nas farmácias a partir da segunda quinzena de abril. O cálculo é feito pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial ligado à Anvisa. Olha, o reajuste leva em conta o IPCA e questões como a produtividade,
custos dos meios de produção e valor dos insumos. O Sindusfarma recomenda que as pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos procurem as farmácias para tentar aproveitar os preços mais baixos e fazer um estoque. Os medicamentos de uso contínuo, esses aí controlados, são praticamente os únicos produtos que têm algum tipo de controle de preço. Há uma fixação do limite máximo de reajuste e aí na concorrência cada um pratica como está. Dada a carestia, dada a questão financeira das famílias, o orçamento financeiro apertado, não acredito que esse repasse seja integral para o consumidor final. Sempre há um limite da renda. De qualquer maneira, é uma lei de mercado. Um dia pode ser que não haja esse monitoramento e a coisa fique mais livre. Por hora, o modelo é esse.